Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Paz para todo mundo. Que Jesus abençoe e guarde o coração de cada um de vocês. Pessoal, essa noite eu tive um sonho e o Senhor sempre falou comigo através de sonho. E para mim, como mãe, esse sonho foi um alerta. E eu acredito que é um alerta para cada pai, para todos os pais. E eu queria compartilhar com vocês. Nesse sonho, o Senhor me mostrava muitas crianças sendo atacadas por espíritos malignos mesmo, por falsas doutrinas, por palavras e ensinos que não vêm do Senhor. E o mais engraçado desse sonho é que as crianças eram atacadas fora, mas essas crianças também eram atacadas muitas vezes dentro de igrejas por falsos ensinos. E esses ensinos acabavam gerando morte para essas crianças. E, e quando eu acordei bem assustada. Eu vou dizer para vocês que eu acordei bem assustada desse sonho. E então eu escrevi aqui, conforme o Espírito Santo foi ministrando sobre esse sonho, eu escrevi aqui. E eu comecei assim, escrevendo bem assim: hoje eu tive um sonho. Nesse sonho ficou muito claro o tanto que as crianças estão sendo atacadas por espíritos malignos. Daí foi onde que nem eu falei para vocês do sonho. Daí o Espírito Santo já começou a ministrar. Nós, como pais e como igreja de Cristo, temos um papel muito importante na vida de cada criança. Nós somos a barreira, os muros que devem proteger essas crianças. Nós também somos os edificadores da casa que elas se tornarão no futuro. Ou seja, devemos fazer uma fundação muito sólida dessas crianças na rocha que é Cristo. Então, o Espírito Santo ele começou a falar que somos os edificadores, nós como os pais, nós devemos edificar essas crianças, devemos fundamentar muito bem elas na rocha que é Cristo. Mas para a gente fazer isso, nós pais primeiro devemos estar fundamentado. Se nós como os pais não estamos fundamentados na rocha, como que a gente vai fundamentar os nossos filhos? A gente, como pai, a gente tem obrigação de fundamentar eles, de edificar eles na rocha que é Cristo. Daí aqui eu escrevi também assim: eu creio que nossos filhos e as crianças de hoje serão a geração do avivamento de amanhã, e nós somos responsáveis por pavimentar o caminho delas, ou como elas vão conseguir correr se ou como elas vão conseguir correr para ir mais longe se o caminho não estiver sendo preparado. Nós, como pais, temos a obrigação de pavimentar o caminho dos nossos filhos, de ensinar, de abrir o caminho para eles correrem e irem mais longe, serem melhor do que a gente, eles se aprofundar mais em Cristo, muito mais do que a gente. Nós somos responsáveis por isso. Eles são a geração do avivamento. Nós como pais, a gente está abrindo caminho para essa geração, para essa nova geração vir e avivar. Eles são a geração do avivamento, eles são a geração dos últimos dias. E daí aqui eu coloquei bem assim: como eles vão conseguir correr para ir mais longe se o caminho não estiver sendo preparado? Assim como João Batista preparou o caminho para Jesus, assim nós, como pais, devemos preparar o caminho para nossos filhos serem melhores do que nós. Gente, a gente como pai, o Senhor, quando o Senhor nos chama para ser pai, quando o Senhor nos entrega um filho para a gente cuidar, o Senhor está dando uma responsabilidade, o Senhor está confiando algo a nós. E o que a gente está fazendo com o que o Senhor está confiando a nós como pais? Nós devemos cuidar dos nossos filhos.
E e no sonho, o Senhor também me alertava, porque essas crianças, muitas crianças estavam sendo atacadas fora, mas algumas crianças estavam sendo atacadas dentro de igrejas, aonde que essas igrejas estão levando uma doutrina que não é de Cristo, uma falsa doutrina. E essas crianças estão sendo levadas para a morte, porque elas crescem acreditando que aquilo é correto, que aquilo é certo. E daí o Espírito Santo também falava bem assim, no sonho, daí eu coloquei: "No sonho também era alertada sobre falsas doutrinas e falsos ensino. Muito cuidado com o que está sendo ensinado aos seus filhos. Jesus nos alertou." Daí é que eu marquei alguns versículos onde que Jesus alerta sobre isso. Mateus 7,15 e 20 fala sobre os falsos profetas e nos instrui a examinar cada um. E ali Jesus também fala que a gente vai conhecer pelos frutos. Então nós devemos examinar os frutos das pessoas que estão ensinando os nossos filhos. Devemos examinar os frutos das igrejas e dos pastores, das pessoas que estão ministrando. O Senhor nos alerta para nos últimos dias termos muito cuidado. E daí também fala em Mateus 24, fala sobre os falsos cristos, depois vocês lê. Pedro, Pedro 2 Pedro 2 diz bem assim, eu peguei minha Bíblia, gente, porque assim como surgiu falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movido por avarezas, eles explorarão vocês com palavras fictícias. O Senhor está nos alertando a todo momento. E daí aqui eu também coloquei, tem Judas 1, fala sobre pessoas infiltradas dentro da igreja, com palavras que não vinham de Cristo. Então, esse vídeo e esse sonho foi como se fosse um alerta para mim, e eu tô repassando para vocês em obediência, porque é muito difícil, né? É uma palavra dura falar pra gente, mas a gente deve ficar alerta em todo o tempo. Devemos cuidar dos nossos filhos, devemos cuidar o que eles estão vendo, o que eles estão acessando, qual é a palavra que está sendo levada para eles. E quando fala sobre a palavra de Cristo, é mais difícil. Por quê? Porque nós como pais, a gente deve ler, a gente deve conhecer, a gente tem que entender o que está aqui. A gente tem que entender essa palavra, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar sabedoria, para a gente não ser enganado e não deixar que os nossos filhos sejam enganados. Porque nos últimos tempos terão muitos enganadores, terão muitas pessoas que você vai olhar por fora, você vai dizer é uma pessoa boa, mas por dentro eles estão mortos, eles são maus. E a única pessoa que pode nos guardar disso é Cristo, é Ele que revela. Mas para a gente poder estar atento ao que Cristo fala, para a gente poder estar atento ao que o Espírito Santo ministra, ou o que o Espírito Santo fala, a gente tem que estar fundado na rocha, que é Cristo, na palavra. Senão seremos enganados. Gente, eu espero que essa palavra desperte um alerta em você, assim como esse sonho despertou um alerta em mim. E se
eu já cuidava, o que eu via, o que eu escutava, eu vou cuidar mais. E não só o que eu vejo, mas o que meus filhos veem. Por favor, guarde os seus filhos. Guarde, guarde, proteja eles, ore por eles. Pelo amor de Deus, ore pelos seus filhos, ore pela sua casa, ore por discernimento, ore, 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 ore. E peça para que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam atentos e prontos para escutar o que o Senhor, o que o Espírito Santo está falando, o que o Senhor está mostrando, o que Jesus está mostrando nesses últimos dias. Paz.